Ok. Tá, aqui estamos nós. Ahn, a ideia aqui é ver esse material da aula 6. Ahn, e a ideia é... Eu fiz ontem um vídeo em que eu aprendi isso tudo pela primeira vez. Só que o vídeo tava uma porcaria. E de qualquer jeito, eu só tinha resolvido a primeira questão. Então acho que a ideia vai ser o seguinte: uma revisão rápida, já que são 3 coisas aqui: compatibilidade proposicional, essa consequência tautológica ou proposicional e essa equivalência tautológica ou proposicional. Então, a ideia é que eu vou nesse vídeo ir resolvendo esses exercícios. E conforme precisa, revisamos isso aqui. E eventualmente eu pretendo fazer um vídeo em que de novo eu vou nessa folha inteira e tal. Enfim, um vídeo que ficou uma porcaria. Mas tá. Para ajudar aqui, eu vou deixar aberto no Google, nos quadradinhos. Aí é só descer. Vou querer esse sheet. Só confirmar que tá gravando. Eu vou abrir mais um em branco. E essa tabela aqui, ela é boa. Ela vai facilitar caso eu tenha que fazer alguma tabela, né? Mas eu também quero outra coisa do Google, que é Google Docs. É tipo um Word. E também, caso eu tenha que escrever alguma coisa, tipo as respostas, aliás. Tinha um que foi feito 11, é esse daqui. Tá aqui a resposta da letra A, mas eu vou... Vamos para ela de novo. Vamos direto para ela, então. Aqui. Uma fórmula φ é compatível com o conjunto gama quando esse gama e a união desse gama com essa φ é consistente. Vamos mastigar aqui. Eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz ontem para responder aquela, que é primeiro olhar quais conceitos que estão sendo envolvidos aqui. Dá para ver que fala aqui de compatível, que é um assunto que trata... Acho que é o primeiro, a compatibilidade proposicional. Tá aqui a compatibilidade. Fala também dessa ideia aqui, dessa união, e fala também da consistência. Consistência, a gente não foi analisado nessa folha, é coisa anterior. Então tem que revisar um pouco o conteúdo, sabe? Mas consistente é uma propriedade de um grupo, um conjunto de fórmulas. Então, um conjunto vai ser consistente caso exista uma valoração booleana que seja modelo deste conjunto. Em outras palavras, eu pego lá várias fórmulas. Aqui vai ter aqui, ignorando essa coisinha aqui, pensa só na parte da tabela. Temos aqui 3 fórmulas diferentes, não é mesmo? E aqui A, B e C, os respectivos valores de verdade. Ou seja, isso aqui que eu estou sublinhando corresponde a uma valoração booleana. Claro, não completa, porque uma valoração booleana meio que atribui um valor para todas as variáveis, mesmo aquelas que não estão aqui. Então, A, B, C, D, E, F, G, enfim, isso não importa. O que importa é isso aqui corresponde a uma valoração booleana.
Isso aqui é outra valoração booleana. Isso aqui é uma terceira. Tá, e aqui temos três fórmulas. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. E aí a pergunta é, se a gente pensasse que isso aqui, essas três fórmulas, são um conjunto, esse conjunto seria consistente? A gente tem que revisar lá a coisa, mas o que a gente tem que saber é, existe pelo menos uma valoração booleana modelo desse conjunto? E a resposta é sim. Na verdade, existem 4 valorações booleanas modelo desse conjunto. Em outras palavras, é só observar aqui, ó. Na primeira valoração, V, para A, B e C. A primeira fórmula é verdadeira. A segunda também, a terceira também. Pronto! Isso aqui é uma valoração modelo. Por quê? Porque ela é um conjunto de valores de verdade para essas letras sentenciais, tal que todas as fórmulas do conjunto são verdadeiras ao mesmo tempo. E claro, nesse conjunto, isso acontece mais de uma vez. Então, isso é uma valoração booleana modelo. Isso é outra valoração booleana modelo. Essa daqui é mais uma valoração booleana modelo. E ainda tem essa. Enfim. Só precisa de uma pro conjunto de fórmulas ser consistente. Bom, nesse caso aqui, ó, também é consistente. E, enfim. Tá, então isso é revisando o que é consistente, né? E o compatível? Uma fórmula φ é compatível com o conjunto blá 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 blá? O que significa compatível? Bom, é uma propriedade é uma relação, né, entre uma fórmula e um conjunto de fórmulas. Ou seja, a pergunta é, será que uma certa fórmula é compatível com um certo conjunto? Tem que pensar que a consistência a gente está falando é a propriedade de um conjunto só. Percebam que não é a relação entre duas coisas, são um conjunto. Um conjunto é o não consistente. Mas a ideia aqui de compatibilidade, esse compatível, ele meio que pressupõe duas coisas, né? Uma coisa que é compatível com a outra, mas enfim. Compatível foi estudado aqui em cima, acho que foi o primeiro, ó, compatibilidade proposicional. E o que diz? Uma sentença φ é proposicionalmente compatível com γ se e somente se existe uma valoração booleana V modelo de γ tal que V de φ igual a V. O que isso quer dizer? Tá dizendo que φ, que é uma sentença, é uma fórmula, ele vai ser compatível com esse conjunto γ caso exista uma valoração booleana modelo de γ. Eu vou lembrar de novo, esse V aqui confunde alguns colegas porque imagina que é um de verdade, mas não. Isso aqui podia ser x até onde eu sei, porque é só uma variável, tipo, tu podia ignorar ele praticamente nessa coisa aqui, porque existe uma valoração booleana modelo de γ, tal que essa valoração aplicada a φ, tá, vamos tentando de novo. Imaginemos γ. Γ precisa ser consistente. Por quê? Porque ele precisa ter pelo menos uma valoração booleana modelo. Eu vou falar só valoração de agora em diante. Estou cansado de valoração booleana. Enfim, γ precisa ser primeiramente consistente. Precisa existir pelo menos uma valoração modelo de γ. E, ok, aí a gente pode checar o nosso γ, nosso conjunto de fórmulas, e ver se ele tem uma valoração modelo. Ok, a gente viu que ele tem a valoração modelo, aí vem a pergunta, tá, e φ? Se eu aplicar essa mesma valoração para φ
φ é verdadeiro? Então, se sim, a gente sabe que sim, φ é compatível com gama. Bom, já que estamos fazendo assim, vamos já lendo como é que ele explica, né? Tá, aqui temos gama, que são essas duas fórmulas. E nessa tabela aqui, elas são essa e essa. A implica em B, A ou C. E aqui temos φ, que é uma outra fórmula, que é essa aqui do cantinho. Será que ele é compatível com gama? Sim, de cara dá para ver que sim. Por quê? Tem 3 casos em que dá tudo verdade. Então, outra forma de pensar em compatível é: imaginemos um conjunto de fórmulas gama. Se a gente bota φ dentro desse conjunto, esse conjunto é consistente? Se ele for, então sim, φ é compatível com gama. Tá, vamos voltar lá para baixo. Então, uma fórmula φ é compatível com o conjunto gama C e somente C. Gama união φ é consistente. É exatamente o que eu falei, não é? A gente imagina o quê? Tá, imagina que a gente bota φ, essa fórmula, dentro de gama. Esse novo conjunto é consistente? Vamos dizer que ele é consistente. Se ele é consistente, quer dizer que tem uma valoração booleana modelo desse conjunto. Então, se tem essa valoração booleana desse conjunto, é certo que tem essa valoração booleana para gama. E é certo que ela também torna φ verdade. Então, A é uma verdade, está correta. E eu tinha escrito a resposta ontem, e a minha estratégia era um pouco essa mesma de agora, que eu apresentei, que é tipo, tem que varar aqui o que ele está dizendo e tentar ver todos os conceitos que ele está trazendo. Então aqui dá para ver pelo menos 2 de cara, que é o compatível, aí tu vai lá, o que é compatível. E ele fala também do consistente, tu vai lá, o que é o consistente. Claro, tu vai também se obrigar a ver, tá, e o que é a valoração modelo. E tem essa coisa aqui também, essa união que, como eu disse no outro vídeo, tipo, eles não introduziram, né? Eles só botaram ali e tu que se vira. Acho que gurizada entende. Enfim, e para responder essa pergunta, se tu não sabe bem onde começar, foi um pouco o que eu fiz. Eu disse, tá, é correta, que pelo raciocínio deu para perceber. E a minha estratégia para responder foi tipo, primeiro eu dei a definição aqui do que é uma fórmula compatível. Eu vou ler, né? Tá, por definição, uma fórmula é compatível com um conjunto de fórmulas quando existe pelo menos uma valoração booleana modelo deste conjunto, que quando aplicada esta fórmula em questão, a torna V. Ok, isso foi a definição de compatibilidade. E a outra eu dei a definição de consistência. Um conjunto de fórmulas é consistente quando existe pelo menos uma valoração booleana modelo deste conjunto, ponto. E aí eu tentei relacionar os dois conceitos, tentando, enfim, explicar por que é correto. Então, se sabemos que uma fórmula φ é compatível com um conjunto de fórmulas psi, sabemos que existe pelo menos uma valoração booleana modelo de psi que torna φ verdadeiro. Logo, se criássemos um conjunto da união entre φ e psi, já sabemos que existe uma valoração booleana modelo deste conjunto. Enfim, então essa foi a minha estratégia. Se tu não sabe por onde começar, dá a definição dos conceitos envolvidos, que isso em si já vai, tipo, tornar mais claro, porque tu vai se obrigar a ver, enfim, revisar o que é e às vezes a resposta só aparece. E depois tentar relacionar as coisas, explicar, enfim, não sei nem o que dizer. Mas enfim, vamos para B. Essa eu não tentei resolver. Uma fórmula φ é compatível com um conjunto gama, ok? C, somente
se e somente sempre, se e somente sempre que gama recebe se. Somente sempre que. Tem algo estranho nessa frase, mas ok. Então é compatível com o conjunto gama se somente se. Eu acho que faltou um se aqui, não é mesmo? Tá, se e somente se, sempre que gama recebe v, φ recebe v. O que vocês acham disso? Eu vou sempre dizer, tentem resolver vocês mesmos, tipo agora. Vocês devem pausar, tentem resolver. Depois acompanhem, mas enfim. A minha intuição já é que isso é falso, é incorreto. Por quê? Tá, φ, uma fórmula φ é compatível com gama. Quando que uma fórmula φ é compatível com gama? Imaginem, só tem que existir uma valoração, modelo de gama, que também torne φ verdadeiro. Se e somente se, sempre que gama recebe v, φ recebe v, não. Falso. Falso. Vamos voltar, por exemplo, aqui em cima. Como já foi mostrado, φ aqui é perfeitamente compatível com gama. Mas observe que tem pelo menos esse cenário aqui, ó. Que gama é verdadeiro. Quer dizer, não sei nem se é correto tu dizer que gama é verdadeiro, mas... Porque, né, gama é um conjunto de fórmulas. O conjunto não sei se pode ser verdadeiro. Enfim, de qualquer jeito a gente vê essa situação que todas as fórmulas de gama são verdadeiras, porém φ aqui é falso. Mesmo assim ele é compatível, porque só precisa ser uma vez. Na verdade, o que essa alternativa está definindo, mais ou menos, é o conceito de equivalência tautológica, mas é entre duas fórmulas. Então essa aqui é tipo uma... isso aqui é quase a definição dessa equivalência tautológica, mas meio errado, porque uma equivalência entre duas tautológica, entre duas fórmulas, não entre uma fórmula e um conjunto de fórmulas. De qualquer jeito, isso está errado. Qual que vai ser a estratégia? A gente... Bom, já que se refere, tipo, ó, nessa questão aqui, o único conceito sendo trazido é o de compatibilidade. Percebam, né? Só uma coisa. E tá falando da definição de compatibilidade. Então, eu acho que seria uma perfeita resposta a gente simplesmente responder assim, ó, incorreto. Na verdade, φ é compatível ao conjunto gama para... Vamos escrever, então. Deixa eu ver se é vantagem. Eu dividi em duas páginas. Talvez seja. Aqui. Acho que é melhor eu ocultar essa parte. Bom, ele dá zoom nas duas ao mesmo tempo. Não dá pra ver tudo, ai que porcaria. Então não tem jeito. Fazer o quê? Não sei se eu vou botar assim, mas isso aqui. Assim. Tem uma chance de eu estar complicando que não precisa ser complicado. Eu queria que aparecesse. Né? Tá, aqui a B aparece inteira aqui, eu acho que a gente consegue fazer aparecer inteira, não. Ai que porcaria. Tá, mas enfim. 14b. Uma fórmula φ é compatível, né? Incorreto. Por quê? Para que uma fórmula φ seja compatível
com um conjunto de fórmulas gama, basta que exista uma, apenas uma, basta que exista apenas uma valoração booleana com dois modelo de gama que torna φ verdadeira. Tipo, olha, para mim isso responde muito bem, ó. Claro, vocês podem. Eu acho que eu não gostei de separar ele do outro aqui. Tá. Vejam o que vocês acham dessa resposta. E claro, depois dá para comparar com o gabarito, mas incorreto. Para que uma fórmula φ seja compatível com o conjunto de fórmulas gama, basta que exista apenas uma valoração booleana modelo de gama que torne φ verdadeira. Para mim é isso. Ou seja, precisa que sempre que gama é V, mesmo isso sendo estranho, φ recebe V? Não. Então, para mim essa resposta tá ok, mas eu acho que dava, se quiser, daria para também criticar isso aqui, dizendo é estranho que um conjunto de formas receba V, porque né, V é coisa da fórmula, não do conjunto. Enfim, para mim isso é uma resposta suficiente. C. Se φ é compatível com gama, ok, φ é compatível. Então não φ é incompatível com gama. Boa pergunta, não é mesmo? Aqui só tá falando de compatibilidade. Essa eu não sei realmente. A minha intuição é de que isso seja falso. Mas a gente tem que provar que isso é verdadeiro ou falso. Como a gente pode provar isso aqui? Tá. Tá, primeiro vamos entender o que tá dizendo. Que φ é compatível com gama. O que significa φ ser compatível com gama? Imaginemos qualquer conjunto consistente de fórmulas, com várias fórmulas e tal. A gente tira uma fórmula dele e chama ela de φ. Ok. Aí nós temos um φ que é compatível com gama. Ok. O que acontece se a gente inverter esse φ? Ele se torna automaticamente incompatível com gama? Eu acho que não necessariamente. Mas como a gente prova isso, como eu disse? Bom, a gente pode tentar achar um exemplo, um contra-exemplo. A gente tem que achar um caso em que acontece exatamente isso, de que aparece um não φ que acaba sendo consistente. Vamos só de brincadeira. Só de brincadeira, vamos imaginar. Eu vou tentar fazer isso assim. Ok. Usando o exemplo anterior. Eu não olhei esse exemplo anterior. Eu não sei se isso vai funcionar, mas nesse caso, meu Deus, vai ser difícil. Φ é esse não C ou eu vou deixar o parênteses bem grande. Não. Meu Deus, desculpem. Como isso é complicado. Tá. Φ é igual a não C ou B, né? Então o que é não φ? Bom, muito fácil, né? Não φ é simplesmente igual a não. Não C ou B.
certo? Ok. Então, a pergunta é: será que esse não φ continua compatível com gama? Por quê? Se eu vou esconder o φ antigo daí, ó. Por quê? Se caso ele ainda seja compatível, pronto. A gente já tem tudo que nós precisamos. Um contra-exemplo do que a alternativa dizia. E aí a resposta precisa ser simplesmente falso. Por exemplo, nesse caso aqui acontece isso. Pô. Enfim, vamos ver. É só continuar essa tabela. Eu vou tentar fazer assim. Deixa bem grande. E vamos só continuar a tabela. Se eu conseguir, se meus talentos artísticos aqui permitirem. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou diminuir isso aqui. Tá. Vai ser horrível de ver, mas tudo bem. Tá, eu vou continuar a tabela então como assim. Bom, não, tá longe de ser perfeito, mas é só VF. E aqui a gente bota o nosso não φ, que é não C ou B. Ou B, tá. Ok, não C ou B. Vamos olhar a primeira linha aqui. B é verdade. Ou seja, o de dentro é verdade, né? Não C ou B. Só um dos dois tem que ser verdade. B é verdade. Então, de dentro aqui é verdade. Então aqui é falso. Segunda, não C é verdade. Percebam? Se aqui é falso, a gente quer não ser. Então, mesmo caso anterior. De dentro é verdade, por causa do não ser. Só que por fora inverte. Então, essa também é falso. Aliás, a gente não... Até agora eu não desperdicei trabalho, mas a gente não precisa checar todas as possibilidades. O que nos interessa é só quando essas duas fórmulas de gama já são as duas verdadeiras. Eu tô esperando. A gente só se interessa com as valorações booleanas que são modelos de gama. Então, que nesse caso é a primeira, a segunda, a quinta e a sétima. Então, que é essa e essa. Mesmo? Então, ok. Vamos ver então essa daqui, que é a quinta. Já observo que B é V. Então eu já sei que vai ser falsa, né? Então nós temos só mais uma possibilidade. Que é essa última. E olha que interessante. Exatamente o que eu queria. Foi sorte. Eu poderia falhar. Enfim. Observem que aqui na sétima linha temos B falso. E temos C verdadeiro. Mas a gente quer o não C. Então o de dentro fica falso. E o de fora inverte. Então aqui temos uma verdade. Pronto. A gente provou a alternativa C como falsa. Por quê? Porque tá aqui um exemplo em que φ era compatível com um conjunto gama e não φ também é compatível. Então, vamos pensar na resposta. Eu só vou lembrar disso aqui.
FFV, que é, né, a responsável aqui pela sétima linha. E eu acho que nesse caso vai ser bom de novo a gente fazer assim. Aqui. Tá. C. Eu sei que é incorreta. Por exemplo, seja gama o conjunto das seguintes formas. Acho que eu só vou botar aqui. A implica em B. E A ou C. Tá? Ponto. Seja φ a fórmula não C ou B. Ok. E aí a gente pode... Será que a gente tem que dizer que isso já é consistente? Vamos pensar. Bom, só para ter certeza, eu vou explicar aqui. Nesse caso, φ é consistente com gama. Φ é consistente com gama. Eu vou dar um exemplo aqui, pode ser. Pois, por exemplo, a valoração booleana em que A, B e C são V, todas as fórmulas de gama e φ são verdadeiras. Não φ, vou botar assim, a negação de φ é não C ou B. E neste caso, a valoração booleana em que A e B são F enquanto que C é V é modelo de gama e torna não φ verdadeiro. Demonstrando, portanto, que pode ocorrer que... eu não sei se eu tô complicando demais o que devo, enfim.
pode ocorrer que φ sendo com... Eu tô me confundindo. Tá, nesse caso, a evolução booleana em que A e B são é modelo de gama e torna não φ verdadeira. Portanto, pode ocorrer de a negação de uma fórmula compatível com um conjunto de fórmulas ser ela também compatível. Ok. Eu espero que isso não tenha ficado tão complicado. Nós vamos devagar. Claro que tem outras formas de... Tipo, eu tô escrevendo isso. Eu acho que é uma prova válida simplesmente fazer ali a tabela... A tabela aqui que eu fiz no Paint, sabe? Era só ter feito isso lá que eu acho que ia ser uma resposta válida também. Eu acho que a minha é válida, só que é bem complicado, talvez. Bom, incorreto. Por exemplo, enfim, eu escrevi por extenso tudo o que a gente fez. Mas enfim, essa foi a minha estratégia aqui. Certamente eu não vou defender que seja a melhor resposta. Tá, vamos para D. Uma fórmula φ é consequência tautológica de gama se e somente se φ recebe V em toda valoração booleana, modelo de gama. O que vocês acham? De novo, recomendo pausarem e tentarem resolver. Bom, vamos lá. Uma fórmula φ é consequência tautológica. Consequência tautológica é um dos coisinhas que foi estudado nessa folha. E eu expliquei um pouco na outra coisa, mas enfim, não preciso explicar nada, porque é só ler aqui. É aquele caso seguinte. Imaginem duas fórmulas diferentes. A gente olha à primeira vista, elas parecem diferentes. Eu vou fazer aqui na planilha. Vamos pegar aqui a fórmula A ou B. E a fórmula não A implica em B. Por favor. Não dá para dar zoom. Estranho. Deixa eu testar isso aqui se vai ajudar. Talvez só atrapalhe. Nossa, que horrível. Enfim. Temos aqui as duas fórmulas, né? A ou B. Não A implica em B. Que são aparentemente diferentes. Mas vamos fazer a tabela de verdade para elas. Eu vou botar o A aqui, o B aqui. E eu vou botar V. Tá, chega dessa porcaria. Como é que eu desligo? Tá aqui. Mas, pô, que estranho. Eu achei que eu pudesse dar zoom. Eu posso dar... eu posso dar zoom. É só eu mirar aqui em cima, tá? Tudo bem. Beleza. Vamos fazer a tabela de verdade aqui. E quando é 2 é bem fácil. VV, FF, VF, VF. Ok. O que acontece na primeira? A ou B? Bom, basta que um dos dois seja verdade que o negócio inteiro é verdade. Então, vai ser V, 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 F. Ok. E aqui? Bom, vamos facilitar para nós mesmos e pensar nos dois casos. Bom, primeiro, antecedente, se ele for falso, a implicação automaticamente é verdade. Então a gente quer que o não A seja falso. Em outras palavras, quando A é verdadeiro,
não há é falso. Não há sendo falso, a implicação é verdadeira, automaticamente. Ok. Nesses dois casos em que A é falso, o antecedente aqui é verdadeiro. E aí vem a pergunta, uma verdade implicando numa verdade. Verdade. Mas uma verdade implicando numa mentira é uma mentira. Bem. Então observem que rolou esse caso aqui. Em que duas fórmulas à primeira vista bem diferentes se comportam exatamente da mesma forma. Essas são as ditas elas são ditas equivalentes, proposicionalmente equivalentes ou tautologicamente equivalentes. As fórmulas φ e ψ são tautológico proposicionalmente equivalentes quando, para toda valoração V, o valor de verdade de uma é igual ao valor de verdade da outra. Sacaram? Então é isso. Se tu fazer uma tabela e observarem que duas fórmulas se comportam da mesma forma, sempre que uma é verdade, outra é verdade, sempre que ela é falsa, outra é falsa, tu diz que as duas são tautologicamente verdadeiras. E eu vou botar essa aqui agora. Então, se a gente voltar aqui, uma fórmula φ é consequência tautológica de gama. Eu tô na letra certa, gente, tá? Se somente recebimento da evaluação. Observe como ficou esquisito, não é mesmo? Eu acho que eu tava confundindo assim, C. Aqui tem que dar. A gente respondeu antes a C. Então agora seria a D. Bom, então o que tá falando aqui? Consequência total. Vamos por partes. Φ, uma fórmula, é consequência tautológica de gama. Presumivelmente um conjunto de fórmulas. Que já é estranho, percebam, porque esquece, gurizada, eu acabo de viajar. Bom, a minha explicação tá certo para falar da equivalência, mas a questão fala da consequência. Eu me distraí então, mas tudo bem. Então vamos ter que começar do zero. Consequência tautológica. Sim, tá correto. É exatamente a definição. Uma fórmula φ, ela é consequência tautológica de um conjunto gama quando que sempre em toda valoração booleana de gama, φ também é verdade. Pensem que é tipo a consistência proposicional, mas mais forte ainda. É o segundo assunto aqui, Consequência tautológica proposicional. Uma sentença φ é consequência tautológica de um conjunto de sentenças. Se somente separa toda valoração booleana, que é modelo do conjunto gama, φ também é verdade. Tá, então uma forma φ é consequência tautológica, né? Essa é uma daquelas que eu não sei nem o que eu responderia, né? Porque é literalmente a definição de consequência tautológica. Então, correto. Uma fórmula φ é consequência tautológica de gama se e somente se toda
valoração booleana modelo gama tornar phi verdadeiro. Eu vou até marcar aqui se toda. Mas percebam que eu não fiz, tipo, eu literalmente falei a mesma coisa, talvez levemente diferente. Uma forma que consequência tautológica de gama se somente se phi recebe v em toda a função booleana modelo. Correto? Uma forma que consequência se somente se somente se não sei onde saiu só. Se somente se toda a evolução booleana modelo de gama tornar phi verdadeiro. Tá. E uma fórmula phi é consequência tautológica de gama. Tá. Bem, lembrem, observem que é o mesmo conceito. Consequência tautológica. Os três que a gente viu na aula é compatibilidade, consequência e equivalência. Que vai falar aqui, né? Enfim, letra E, uma fórmula phi é consequência tautológica de gama, C e somente C. Recebe V sempre que gama é consistente. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz nenhum sentido, porque vamos supor que gama é consistente. Isso são diversas. Tipo, claro, isso é uma valoração booleana modelo, digamos. Será que isso pode ser verdade? Eu posso dizer que é que tá. Gama ou é consistente ou não é consistente. Então, imagine aqui o caso, o primeira tabela. Gama, que é só essas duas, é certamente consistente. Por quê? Porque tem 4 modelos. Tem na linha 1, na linha 2, na linha 5 e na linha 7. Gama é consistente, ponto. Quantas vezes gama é consistente? Gama só é consistente ou não é consistente. Eu não sei se é correto dizer, nesse caso gama é consistente, então phi também é. Nesse caso também. Eu acho que tá falso, gurizada. Sempre que. Bom, a gente teria que ver a ideia de consistência. Porque não, vamos revisar. Eu chuto que deve estar aqui no material 5. Uma consistência. Aqui tá. Aqui, consistência proposicional. Conjunto gama de fórmulas é possível consistente se somente se existe pelo menos uma evolução booleana. Observem que não diz nada sobre sempre que. De novo, ou gama é ou não é consistente. Então, para mim, isso faz alternativa E incorreta. Então, vamos lá. E. Incorreto. Consistente.
pertença um Vamos pensar como é que a gente escreveria isso então. Vamos pensar assim primeiro. O que faz gama consistente? Para gama ser consistente basta ter um modelo. Ou, de novo, gurizada, uma estratégia muito mais simples do que mostrar tudo que tá errado, porque tem muita coisa estranha. É vantagem só dar uma definição certa de consequência tautológica. E pronto, é só dizer incorreto. Na verdade, é consequência tautológica de gama. É só copiar D. E recebe vem toda a evolução booleana modelo. É o que eu vou fazer por hora, porque eu tô com pouco neurônio. Uma fórmula que é consequência tautológica do conjunto gama de formas se somente se somente se gama for consistente e 2 se seja V em toda valoração booleana modelo de gama. Ok, vocês percebem que é válido isso? Ou melhor, vocês acham que é válido isso? Tipo, eu tenho uma alternativa, né? Ela diz várias coisas. Várias coisas estranhas, erradas e tal. E vamos supor que vocês identificaram uma coisa. Tem essas duas possibilidades. Dá pra fazer as duas juntas. Dá simplesmente pra dar uma definição, a definição correta e dizer, ó, essa definição tá incorreta. Na verdade, consequência tautológica é isso. Ou dá pra tentar e dizer, tipo, dizer, por exemplo, se que gama só é consistente ou não é consistente, e o que significa, por exemplo, dizer que φ é verdadeiro sempre que gama é verdadeiro. Tipo, imagine isso, φ numa tabela de verdade tem 8 negocinhos, que ele pode ser verdadeiro ou falso para cada valoração booleana. E aí gama é verdadeiro, é consistente. Então do nada φ é o que é tudo uma tautologia, não faz sentido. Enfim, para mim isso tá o suficiente, mas certamente, tenho certeza, dá para melhorar todas essas respostas. Mas vamos pro fim, e eu vou pausar por aqui nessa 14, e aí a 15, 16, 17, 18, fazemos separadamente. Tá, F. Duas fórmulas são proposicionalmente equivalentes. Agora sim, observe que é o último conteúdo dessa folha. Se e somente se tem o mesmo valor de verdade, então, tipo, no mínimo tá incompleto.
Ah, eu não tinha lido isso. Só um momento. Lembra que eu disse, pô, a D é estranho? Observe o que ele disse para cada afirmação abaixo, indique se está correto ou incorreta. Se for o caso, por que está incorreta? Em outras palavras, a gente só tem que explicar quando está incorreto. Se é correto, a gente não precisava explicar, mas tudo bem? Vamos para essa. Duas fórmulas são próprias equivalentes se somente você tem o mesmo valor de verdade. É correto, mas eu acho um pouco incompleto. Tipo, o que quer dizer que elas têm o mesmo valor de verdade? Eu botaria assim, então. Correto, porém, soa incompleto. Duas fórmulas são proposicionalmente equivalentes se e somente seus valores de verdade são iguais para todas valorações booleanas. Tudo bem, né? Não precisa ficar, mas enfim. Ok. Respondido aqui. Eu vou ter a última coisa que eu vou fazer antes de encerrar o vídeo é corrigir. Tá, eu não li nada do que vem aqui da 15. Então vamos por partes. Letra A, correta. Como eu disse, não precisava explicar quando a coisa é correta. Mas eu expliquei. Então vocês, desculpe, quem que começou a fazer isso, lamento, escreveu mais do que devia. Tá, vamos para B, incorreto. Para uma fórmula φ ser compatível com gama, basta que φ receba V em pelo menos um modelo de gama, não necessariamente em todos. E o que eu disse? Incorreto. Para que uma fórmula φ seja compatível com um conjunto de fórmulas gama, basta que exista apenas uma evolução booleana modelo de gama que torne φ verdadeira. Então, eu disse a mesma coisa. Mais ou menos. Tá. C. Incorreto. Por quê? Se φ é compatível com gama, φ recebe V em algum modelo de gama. Mas é possível que não φ receba V em outro modelo de gama. Essa foi aquela que eu fui pelo caminho muito complicado, né? Que eu quis provar. Tipo... Certo? Eu não sei, é porque assim... Vocês devem raciocinar isso, tipo... Eu fui pelo caminho de provar achando um exemplo, né? Contra-exemplo. Mas aqui só diz, tá, se é compatível, ele reafirma a definição, certo? Né? De compatibilidade. Mas disse tipo, ó, mas nada impede, é possível que não FI receba V em outro modelo. Tipo, certo, tá tudo certo. Só observem, tipo, como uma estratégia diferente. Eu vou pensar nisso nas próximas que eu fazer, ó. De repente é pra fazer de um jeito muito mais sucinto. Mas enfim. D. Também eu botei correta. Só que essa eu só reescrevi a frase praticamente. As duas últimas incorretas. Então temos um problema na F, não é mesmo? Tá. Mas vamos para aí. Incorreta. E sequer faz sentido. Um conjunto não é sempre, ou às vezes, consistente. Ou é consistente ou não é. O que eu disse? Incorreto. Mas fala minha consequência. Só para ver. Aí era uma forma de consequência. Ah, sim. É aquela que era super estranha, tá?
Incorreto. Uma fórmula φ é consequência tautológica de um conjunto gama de fórmulas se somente se 1. Gama for consequência consistente e 2. Φ seja vem toda valoração booleana modelo de gama. Claro, eu acho que a resposta aqui tá muito melhor, né, mesmo? Tipo, o conjunto não é sempre, às vezes, consistente. Ou é, ou não é. Tá. É bom ter isso em mente, então é mais uma estratégia para pensar. Digamos que tem aqui 3 elementos, ou melhor, 2 elementos, compatível, consistente. Vocês achando um erro, então, e mostrando aquele um erro da proposição, da alternativa, já é o suficiente para mostrar que ela é falsa, então. Ok, eu fui por um caminho bem estranho, realmente. Eu só vi a definição de consistente. Realmente é uma coisa meio ruim, mas enfim. Nessa eu falei que então, duas fórmulas são proposicionalmente equivalentes e somente você tem o mesmo valor de verdade. Eu disse que era correto, mas incompleto. E ele diz o quê? Duas fórmulas. Incorreto. Duas fórmulas são proposicionalmente equivalentes e somente você tem o mesmo valor de verdade em toda valoração booleana. E eu disse correto, porém estou incompleto. Duas fórmulas são proposicionalmente equivalentes se, somente se, os valores de verdade são iguais para todas as valorações booleanas. Ok. Bom, eu acertei, eu errei essa, vocês que decidem. Enfim, isso demorou 1 hora. Eu acho que demorou bastante. Mas é isso aí.